Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula da pré-escola. Quantas coisas interessantes nós já estamos vendo. Essa apostila nova, ela veio recheada de novidades. E falar de dinossauros é um tema tão gostoso, não é? Nós vamos dar sequência a esse tema. Hoje nós vamos fazer o quê? Seguir as pistas deixadas pelos dinos. E nós também vamos continuar a entrevista. Nós vamos fazer a parte 3 da entrevista. E nós vamos ter a correção da tarefa. Vocês fizeram a tarefa? A tarefa foi muito gostosa, né? E nós vamos fazer a página 14 e 15 da apostila. Olha, parece que ela é chata, mas ela não é. Ela tem várias informações sobre os dinos. E nós vamos ter uma tarefa hoje no caderno. Então já deixa preparado o caderno aí, hein? Vamos lá? Na tarefa, nós tínhamos o quê? O Felipe. E o Felipe tinha o quê? Dinossauros. Ele tinha uma coleção de dinossauros. O que estava pedindo a tarefa? Olha lá. A coleção do Felipe. Quando fala coleção, é sinal que nós vamos ter mais de um. Ele vai ter uma coleção de dinossauros. Felipe tem uma coleção de dinossauros de brinquedo. Veja, olha aqui a coleção dele. E detalhe, ele está segurando um dinossauro na sua mão. Nós não podemos esquecer dele. Nessa atividade, você tem aqui o número 1. O que você tinha que fazer? Conte e registre a quantidade de dinossauros nas cores indicadas. Então, nós temos que ler a cor e nós também temos que colocar qual é a quantidade. Aqui, apesar da tarjeta já estar em azul, se a gente for pegar aqui a letrinha, olha aqui, ó, azul. Então, nós temos que descobrir quantos dinossauros azuis tem. Vamos lá ver? Olha, azul. Tem um dinossauro azul. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos que colocar o número 1. Então, aqui nós vamos marcar que aqui tem um dinossauro. Quantos dinossauros verdes? Então, vamos lá, verdes. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 1 na mão do Felipe, 5. Então, nós temos 5 dinossauros. Olha lá, 5 dinossauros verdes. 1 azul, 5 verdes. E este aqui, começa com que letra? Ah, já tem a tarjeta. É o laranja. Mas se a gente passar o dedinho, olha lá. Laranja. O laranja, quantos dinossauros tinham? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. 4 dinossauros laranja. E agora sobrou qual cor? O vermelho. Quantos dinossauros vermelho? 1, 2, 3. 3 dinossauros vermelhos. Então, nós temos 1 azul, 5 verde, 4 laranja e 3 vermelhos. Quantos dinossauros Felipe tem em sua coleção? Conte e registre. Então, nós temos que colocar o total. Vamos contar o total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O total são 13 dinossauros. Coloque o seu nome e coloque a data. Mas antes da gente continuar, vamos pegar esse número 13 e vamos trabalhar ele um pouquinho? Nós vamos fazer igual foi com a Vitória Régia. Nós vamos usar até o mesmo critério, para a gente não confundir. O Felipe, ele tinha quantos dinossauros? Ele tinha 13. Então, nós temos que contar 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A diferença é que na Vitória Régia, ela colocou os pezinhos e não tinham cor. E agora tem. Ó, temos um azul, 1, 2, 3, 4, 5 verdes, 1, 2, 3, 4 laranjas,
1, 2, 3 vermelhos. Nós vamos fazer o mesmo sistema de trocas. Nós vamos pegar 10 dinossauros e nós vamos trocar por um grande. Olha lá, nós vamos pegar um que vale 10 e nós vamos selecionar essas 10 primeiras cores. Olha aqui, selecionamos. Quando nós selecionamos, nós fazemos a troca. Olha aqui, tem 10 dinossauros, mais 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. Olha aqui, 13. O que a gente ainda não tinha percebido? Quantos 10 tem aqui? Olha aqui, um 10, olha, só um 10. Olha aqui, um 10. Por isso que a gente não escreve o 10, a gente põe o 1 e nós vamos colocar depois a quantidade individual. Temos 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3. Olha lá, nós temos 10, mais 1, 2, 3, mais 3. Por isso que o 13 é escrito com 1 na frente. 1 de 10. 10 e o 3. 10, 3, 13. 10. Olha aqui, 11, 12, 13. E com o número fica a mesma coisa. 10, 11, 12, 13. Por isso que o 13 é escrito com 1 e com o 3. Se você acertou, aplausos, o número 13. Agora, a nossa entrevista. Gente, o Arthur, ele dá um banho de cultura na gente. Falou de dinossauros, gente, ele arrasa. Vamos assistir a mais uma parte da entrevista? Arthur, vem com a gente. Vamos para mais uma questão? Gente, falar do animal favorito. Eu acho que ele vai ter uma surpresa com a gente. Qual que é o seu dino favorito? É o Velociraptor. Velociraptor? Quem que é ele aqui no meio dos seus brinquedos que eu não estou entendendo? É esse bichinho aqui, ó. Caiu algum bicho. Mas esse bichinho, ele geralmente ele anda em grupos. E quando ele está sozinho e ele está prestes a... Tipo, quando ele está prestes a morrer, tipo, ele pede ajuda. Ele tem vários sons. Ele fica emitindo esses sons. Tem ajuda, tem ataque, tem perigo, tem essas coisas. Ele fica avisando os companheiros dele, entendeu? Uhum. E deixa eu te falar, aonde que você vê esse dino que você adora? Ah, eu gosto de ver ele no Jurassic Park. Jurassic Park? Vamos ver. Ah, minha equipe, ela procurou o dino favorito dele, o Velociraptor, é isso? Raptor? Como que fala? Velociraptor. Velociraptor. É o Blue do Jurassic? É, mas esse é o do Jurassic World. Ah, tem diferença de um para o outro. Aí no Jurassic Park é a garota esperta. Por que garota esperta? Porque um cara ele fica chamando a Velociraptor de garota esperta. Porque ela, tipo, é a Velociraptor mais inteligente lá do paddock dela. Ah, olha que interessante, gente. Já, é aquilo que eu falei no começo, ele tem 10 anos. Ele é muito esperto. Nossa, eu fico encantada quando eu ouço você falar assim deles. Vamos para mais uma. Tchau, Lu. Ah, esse aqui todo mundo conhece. Esse aqui até eu conheço. Esse é o Tiranossauro Rex. Sim. Vamos saber um pouquinho dele? Olha lá. O Arthur vai nos contar um pouquinho. Quem que é o Tiranossauro Rex? O Tiranossauro Rex, ele pertence à família dos tiranos. Que a família do tirano é bem grande. Tem o Tiranossauro Rex, tem o Gorgossauro, tem o Marsupial, tem um monte. Então quer dizer que são mais de como se fosse todos irmãos, assim, irmãos, primos. Sim. Aí tem os nomes e os sobrenomes. Então o Tiranossauro Rex é um nome. Tem outros tiranos. É, tipo, tem um fato científico que eles pesquisaram que, tipo, se você ficar parado na frente de um tiranossauro, ele não te vê e não te nota e não te ataca. Tem que ser só em coisas em movimento. Sim. E ele é um quadrúpede ou ele é um bípede? Bípede. Ele tem duas. E essas mãozinhas que ele tem?
Pra que Eu serve? acho que é para balancear com a vida natural. Porque, né, um bicho forte, robusto, ele tem que ter um ponto fraco, né? E o ponto fraco dele é as mãozinhas. E por que as mãozinhas são um ponto fraco? Então, ele não consegue nadar, se ele cai no chão, ele tem dificuldade de levantar. Olha, eu não tinha pensado por este lado. Muito interessante o Tiranossauro Rex. E ele é um dos mais vorazes? É. Vamos lá. Ah, agora na água. O que significa? Ah, como chama? Plesiosauro. Plesiosauro. E o que significa ele? O que você tem para me falar dele? Qual é a Ele característica dele? Ele, a característica dele é o seu pescoço longo. E por que ele tem esse pescoço longo? Para ajudar ele a caçar os peixes que ficam no mar e criaturas menores que ele. E ele não tem patas. O que tem no lugar das patas? Nadadeira. Ele tem nadadeiras. 4? Sim. Sim. Então, esse aí é um animal marinho chamado plesiosauro. Então, pode ir. Pode ir para outra. Mais um. Ah, esse aí eu já até sei, um voador. Peraí, vou tirar ele aqui, ó. Porque tá enterrado aqui, ó. Aí, ó. É. Voador. E quem que é este? O que tá na minha mão é de um morfodonte, mas esse é um pteranodon. E o que É, significa? tipo, todo mundo considera ele um dinossauro, mas ele é um réptil voador. Ele não é um dinossauro. E qual que é a diferença de um réptil voador e um dinossauro? Ah, é quase nenhuma, só muda que ele é um réptil, só muda o nome e que ele é um réptil. Ah, dinossauro é considerado aqueles que estão... Não, é um réptil também. Ah, só é um réptil muda o- também, só as considerações. Sim. Entendi. E o bico é usado para se alimentar, para agarrar presas? É, peixe, assim. Peixe. Ele é tipo urubu. Sabe? Então ele é um carnívoro. É, ele é um carniceiro. Ele é Carniceiro? meio que isso. Ele vai nas carcaças e come os restos. Ele caça os peixes. É a única caça que ele faz. E animais pequenos. É isso que ele faz. Que interessante. Olha, eu não sabia que tinha um animal na época do dinossauro que era igual ao urubu. As pistas deixadas pelos dinos. Foi a parte 3. Quando nós percebemos quanto que o Arthur sabe, é tudo que nós estamos assistindo vendo na apostila, assistindo nas aulas, no vídeo. E isso que faz a diferença. Nós vamos trabalhar a página 14 e 15 da apostila. Eu vou precisar que você abra a sua apostila. Olha aqui. Abra a sua apostila. Quando você abre a sua apostila, vai ter um texto. E esse texto parece ser grande, mas não é. Vamos descobrir o que ele tem de tão interessante? Olha lá, vamos começar. Olha aqui, ó. Vou inverter aqui a reguinha, olha. Começa com o A, as, P com I, pis, as pistas. Agora tem um espacinho. Deixadas pelos dinos. Olha, a imagem, ela conta um pouquinho do que nós vamos ver. Olha lá. Aqui embaixo tem essa imagem, que eu já coloquei ela bem grande para a gente descobrir. E embaixo dela explica um pouquinho do que nós vamos passar. Olha ali, ó. Paleontólogos escavam fóssil de dinossauro em São João Capistrano, Estados Unidos. Eles estavam fazendo o quê? Ó, escavam fóssil. Lembra que na aula da professora Carol, ela explicou que fóssil vinha da palavra escavar? É exatamente isso. Paleontólogos. Ah, isso eu não sei o que é, mas nós vamos descobrir. Apesar que o Arthur já deu várias dicas do que ele é. Vamos lá? Essa escrita que tem embaixo da imagem, ela chama legenda. Ela é a nossa primeira legenda. As legendas ajudam a gente entender a imagem e entender aonde ela se passa. Que nem aqui. Eles estavam, quem?
Os paleontólogos. Fazendo o quê? Escavavam. O quê? Fósseis de dinossauro. Aonde? Em San Juan Capistrano, Estados Unidos. Então a legenda ela vem para nos ajudar a escrever o que tem a entender um pouquinho do que está escrito no quê? Na imagem, no que a gente vê. A gente já sabe o título. As pistas deixadas pelos dinos. Nós já sabemos o que é fóssil, sabemos o que é escavar. Nós precisamos agora pesquisar paleontólogo. Vamos ver? Eu preciso que você coloque o dedinho aqui no primeiro parágrafo. Vamos pôr o dedinho aqui no primeiro parágrafo? Olha lá, o título, as pistas deixadas pelos dinos, e nós vamos pôr aqui o dedinho no primeiro parágrafo. E nós vamos ler ele. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram na mesma época. Sabemos tantas coisas sobre os dinos porque eles deixaram pistas, os fósseis. No primeiro parágrafo falam que as pistas deixadas pelos dinos foram os fósseis. Agora, dedinho aqui, ó, segundo parágrafo. Vamos lá? Dedinho no segundo parágrafo. Essas, olha lá, começa com E. Essas pistas podem ser ossos, dentes, pegadas, casca de ovos e até cocô e xixi. Dá para acreditar? Então, lembra que na aula da professora Carol, ela já tinha explicado isso? Olha, que essas pistas podem ser ossos, dentes, pegadas, casca de ovos e até cocô e xixi. Dá para acreditar? Dedinho no terceiro parágrafo. Começa com que letra? Muito bem, com a letrinha O. Os cientistas que estudam os fósseis de dinossauros são chamados de paleontólogos. Chegamos aonde a gente queria, entender a palavra paleontólogos. Olha lá, vou falar de novo, ó. Dedinho no parágrafo 3, começa com a letrinha O. Os cientistas. Ficou fácil agora, né? Os cientistas que estudam os fósseis de dinossauros são chamados de paleontólogos. Então, paleontólogos são cientistas. E aqui, vamos saber um pouquinho. Então, vamos lá, quarto parágrafo. Pouco a pouco, eles vão juntando pistas aqui e ali até chegar a conclusões que nos dão uma ideia de como eram e como viviam esses animais tão antigos. Então, ele vai explicar como os dinos viviam através dessas pistas. E no parágrafo 5, com a letrinha O que será que os paleontólogos da imagem encontraram? Discuta com os colegas e registre. O que será que eles encontraram? O que parece essa imagem? Olha, parece ser o quê? A coluna, né? Esses ossinhos de algum animal. Vamos então descobrir? Olha lá. Nós vamos passar o lápis azul na palavra fósseis, porque ela é importante, e na palavra paleontólogo. Por quê? São as palavras que a gente precisa entender para dar sequência na nossa atividade. Fósseis são todas as pistas deixadas pelos dinos. E os paleontólogos, os cientistas que estudam essas dicas. Olha aqui, parágrafo 6. Então, agora nós vamos virar a página e nós vamos colocar o dedinho lá em cima. Olha aqui, ó, dedinho em cima. Que letrinha começa? O P. Pelos. Pelos o quê? Pelos cocôs fossilizados. Cocô fossilizados. O cocô que está o quê? Guardado, preservado pela natureza e que dá para a gente descobrir essas dicas. Os pesquisadores puderam descobrir o que os dinos comiam. Alguns eram herbívoros e os outros eram carnívoros. Então, nesses cocôs, eles encontraram o quê? Resíduos tanto de plantas quanto de outros animais. Aí, quando a gente vê aqui, ó, tem a imagem. Lembra que tem a legenda, que é outra legenda desta imagem. O cocô dos dinossauros ficou tão duro
que parece pedra. E agora, no 7º parágrafo, que a gente põe o dedinho mais embaixo, começa com o E. Estudando as pegadas dos dinossauros, os cientistas puderam descobrir que alguns andavam com 2 patas e outros usavam 4 patas. E isso aqui foi a professora Gislene que nos deu a dica, que eles poderiam ser bípede ou quadrúpede. E o Arthur também falou sobre isso. Olha lá, com 2 patas, bípede, com 4 patas, quadrúpede. E também puderam calcular se eles eram grandes ou pequenos, leves ou pesados. Olha aqui, essa é a nossa terceira legenda sobre essa imagem. O que é essa imagem? É uma pegada. Olha lá, pegada do quê? De dinossauro. Olha o tamanho da mão e olha o tamanho da pegada. Será que esse dinossauro era grande ou era pequeno? Pelo tamanho da pegada comparado da mão, dá a impressão de ser um animal muito grande. E aqui vem o último parágrafo, olha lá, o 8º. Então ficou o 6, 7, 8 e aqui ficou a 2ª legenda e a 3ª. Vamos ver o que está falando no 8º. Começa com a letrinha E. E, como será que os cientistas descobriram a existência de dinossauros voadores? Você já parou para pensar? Como será que os cientistas descobriram que eles eram voadores? Foram através desses fósseis. Quando eles estavam fossilizados, a forma como eles paralisaram dava o formato das asas. Nós temos o quê? Uma recordação. Vamos lembrar? Tem dinossauro herbívoro, carnívoro, o apatossauro, o estegossauro, o oviraptor, o plesiosauro, lembra, ele é aquático. Tem o pterossauro, que ele é o voador, o tiranossauro, que ele é muito feroz e ele é bípede. Tem o triceratops, que ele era quadrúpede. E tem o compsognato, olha, quase não dou conta de falar, que ele era tão pequenininho, mas era muito feroz. E o ictiosauro, que ele também era marinho. E o velociraptor, que ele era o dinossauro favorito do Arthur. Agora, nós vamos escrever a palavra dinossauro. A palavra dino, nós vimos com a professora Daniela. Agora, nós vamos ver ela completa, dinossauro. Di, começa com a letrinha D. Então, a letrinha D que estava aqui, apareceu aqui. Di, a letrinha I. Di, no. Ó o N, ó, som nasal. Dino. E tem o quê? O, dino. Agora, nós vamos escrever sauro. É igual quando era se essa rua fosse minha. Sauro, dinossá. Ela tem o quê? 2 S's. 1, 2. Dinossá. É a vogal A. Dinossauro. Ó, ao, dinossauro, é o A e o dinossauro. Ro. É o R com o O. Então, o dinossauro, ele é escrito, olha, desta maneira. Dinossauro. E agora, nós vamos falar um pouquinho o que é o sítio paleontológico. Ele é o lugar que as pessoas encontram esses fósseis de dinossauros. Vamos escrever aqui, ó, sítio. Muito bem, sonzinho de S. S com I. Ti. É o T com I. O. Sonzinho do O. Então, nós já marcamos. Sítio paleontológico. O sítio paleontológico, ele começa com a morte do dinossauro. O dinossauro morre lá na época dele.
Depois, com o passar do tempo, às vezes com a explosão de algum vulcão ou com as areias se movimentando, a água subindo, ele tem o quê? O soterramento, ele fica soterrado. E depois ele vai se decompor. Quando ele se decompõe, ele vai ficar o quê? Com a sua marca impressa. Aonde? Nas rochas, na areia, aonde ele estiver. E vai acontecer o quê? A fossilização. E depois de certo tempo, tem o afloramento, porque também vai tudo se movimentando e ele fica visível. Ou um homem vai mexer lá na terra e o encontra. Então, o sítio paleontológico é quando teve a morte de um dinossauro e ele passou para cá e ele conseguiu ser encontrado. Olha aqui, tem um homem trabalhando e embaixo dele tem um dinossauro. Ou aqui, quando ele já foi encontrado. Olha que bacana, as crianças olhando. Ó, parece que ele até saiu da água e ficou ali paradinho. Ou aqui, marquinha na pedra. Ou aqui, quando ele está dentro de um ovo. Olha aqui. E isso só foi possível devido às imagens digitais. E agora, tarefa no caderno. Vamos prestar atenção. Tarefa no caderno, hein? Nós vamos pôr o nome. Nós vamos pôr a data e nós vamos escrever dinossauros. E aí, nós vamos usar as figurinhas que a professora Gislene passou. Lembra que na aula dela, olha aqui, na aula dela, passou essas figurinhas? Então, nós vamos trabalhar com elas, elas vão ser consultadas. E nós vamos classificar esses animais. Como classificar? Nós vamos ter os dinossauros. Você vai colocar um quadrinho se ele era carnívoro ou herbívoro, bípede ou quadrúpede, se ele era maior ou se ele era menor, e se ele era leve ou se ele era pesado. E vai fazer uma folha bem parecida com essa no seu caderno. Olha lá, o nome, a data, vai escrever dinossauros e vai classificar carnívoros, herbívoros, bípede, quadrúpede, maiores e menores, leves e pesados. Pode fazer escrito, pode fazer desenhado. É você que vai escolher como você vai classificar os nossos dinossauros. E o encaminhamento dos fósseis. Uma das atividades que nós vamos ter vai precisar que você guarde a sua coleção de fósseis. Vocês fizeram um com a professora Daniela, fizeram um com a professora Gislene, fizeram outro com a professora Carol e nós estamos aumentando a nossa coleção. Fizemos de massinha. Nós usamos aqui até macarrão para fazer essa massinha, podendo usar a nossa criatividade, porque dinossauro usa chapéu. E a gente também pode fazer, até se a gente não tiver esses materiais, de papel, com a impressão das nossas mãos. Olha esse fóssil que legal, feito com as nossas mãozinhas. Olha aqui. E até com os pés. Olha a boca aqui do tiranossauro. Ficou muito bacana. E ele usou o quê? Papel e tinta. Pode fazer até com barro essa tinta. Eles serão importantes amanhã, então guarde a nossa coleção de fósseis. Pegue ela, conte quantos fósseis você tem, porque nós vamos precisar. Dicas para a família. Assista documentários sobre as descobertas sobre os dinossauros. É muito interessante os documentários. E pesquise mais sobre os sítios paleontológicos no Brasil. Gente, tem muito sítio paleontológico no Brasil. Ó de dinossauros. E as crianças possuem uma curiosidade natural sobre os dinossauros. Estimule com livros, documentários, histórias que possam despertar ainda mais a vontade de aprender. Monte Alto e Uberaba, aqui pertinho. Visite o Museu Paleontológico, que há aqui próximo, é maravilhoso. Gente, aqui pertinho, Uberaba e Monte Alto. Vale a pena a visita. E nós terminamos por aqui. Nós, eu e os dinos, a professora Gislene, a professora Carol, a professora Daniele, nós estamos curtindo tudo que vocês estão fazendo. Continuem mandando as fotos e a gente vai aqui, ó, só admirar. Até amanhã e fique com Deus.